Doutor Quioche, boa tarde. Aqui já mais uma live aqui nossa, né? Junto com o programa no canal 9 da NET, o 72 da Vivo TV. O senhor está bem frio nessa sexta-feira, doutor Quioche? Tudo bem, Walter. E você, está bem? Muito frio, diz que a gente está caindo a temperaturas É, 6 graus, né? pois é. No Eu interior fui. Eu estou com o pé muito frio aqui. Eu fui trazer um aquecedor, mas aqui não tem tomada para 220. Meu pé aqui. está Aqui, frio assim. pô, é mais frio do que aí em São Paulo, viu? Nossa, mãe. Diz que em alguns lugares do interior deu. Eles falam nevando, mas é geada, né? Mas 7 graus, né? 3 graus abaixo de zero, um frio demasiado para essa época do ano, que eu acho. Não, mas aqui não está assim, né? Nossa, mãe do céu. Lá no sul, né? É. Muito frio. Então, o que eu acho? Tem alguns assuntos essa semana, mas assim, uma das coisas que tem chamado a atenção é essa questão da Covid, claro, né? E parece que no Brasil o pessoal esqueceu que teve a Covid, apesar dos altos índices, né, de letais que estão tendo, a população parece que não está mais ligando. O que o senhor acha disso? Eu estou achando que quando o drama perdura por muito tempo, a pessoa acaba ficando insensível, né? Nós estamos assistindo morte de mais de 1.000 pessoas por dia e parece que a população está absorvendo esse fato como uma coisa natural, né? Não está ligando muito, estão saindo nas ruas, estão indo para reuniões sem máscara, sem higienização constante das mãos, né? Então, todo aquele protocolo que era seguido inicialmente, eles estão relaxando, não estão mais observando. Eu recebi convite de um político, por exemplo, convidando para um café matinal, um grupo de pessoas. Né? É evidente, primeiro, que isso não deve ser feito num regime de pandemia. Segundo, que estou isolado aqui, não vai dar para participar. Mas é muito ruim isso daí. Eu não sei se nos outros países também está acontecendo um fenômeno que se verifica aqui no Brasil com as crianças brasileiras. Cada 3 infectados, apenas um é que manifesta a doença. As outras 2 crianças não. Isso fez com que a prefeitura e o Estado adiassem a, novamente as aulas presenciais nas escolas fundamentais. Né? Uhum. Porque Professora, sim, sim. é um risco muito grande as pessoas que são contaminadas, estão contaminadas e não manifestam doença, porque sem querer ele acaba transmitindo o vírus para outras pessoas, né? É uma situação que eu achei, e na verdade está subindo o índice aí, né? Diz que tem É, platô. Eu queria aproveitar essa questão de pandemia, que eu, também se introduz um outro aspecto na nossa pauta, que é a questão da eleição, né? Se aproximando das eleições municipais, e agora o país parece que essa questão da figura da reeleição, porque tem muitos governantes que vão ser reeleitos, e não estão dedicando muito tempo para assuntos de interesse da sociedade. A reforma política não deveria ser uma prioridade também agora, professor? evidentemente, como foi dito em programas anteriores, deveria inclusive anteceder a tão falada reforma tributária, porque se você não diminuir o tamanho do Estado, não adianta aumentar a arrecadação, não é? Porque vai ser desperdiçados em termos de pagamentos da folha e de juros da dívida pública. Né? Então, quase nada vai restar para investimento. Agora, o grande problema é que esse instituto da reeleição prejudica qualquer implementação de um programa sério de contenção de despesas, né? Porque você verifica que o presidente da Câmara dizendo que o momento é de gastar, gastar, quer dizer, não é de economizar. Gastar, sim, no setor da economia, mas não gastar desorganizadamente em vários setores que não são prioritários. Não é? Elevar o funcionalismo público, o vencimento do funcionalismo público, era só o que faltava.
Enquanto no setor privado, as pessoas estão lutando para manter seus empregos, ainda à custa da redução proporcional dos salários em relação à redução da jornada de trabalho, o setor público, que percebe integralmente os seus vencimentos, ainda querem ter um aumento salarial, que às vezes não faz sentido isso daí. Né? Então, a reeleição é um instituto que o Fernando Henrique introduziu e que causa muito mal ao país, porque na metade do mandato, o presidente da República, o governador, já não quer mais implementar as reformas estruturais que vêm a desagradar os detentores do poder político, aqueles que têm o poder de influência na mídia. Né? Então, aquele projeto elaborado por Paulo Guedes, de reforma administrativa, dificilmente vai ser implementado neste ano. Uhum. Professor, agora essa questão desse aumento de extraordinário dessas despesas, né, isso é imprevista, né? É tudo por conta dessa questão do combate da Covid. Inclusive, está se falando aí, até aquele auxílio emergencial de 50 bilhões, isso causa uma falta de governabilidade, um desequilíbrio na situação econômica do Brasil. A gente está com um orçamento muito complicado, não está? Pois o mal da pandemia que causa um duplo efeito, né? O primeiro efeito é o aumento das despesas extraordinárias, que são aquelas despesas não previstas, né? A pandemia aconteceu repentinamente em proporções alarmantes aqui no Brasil. Então, era uma despesa que não estava prevista no orçamento. Daí são a necessidade de despesas extraordinárias. E, em cima disso daí, houve necessidade de isolamento social horizontal que imediatamente repercutiu na área econômica, houve uma retração da atividade econômica e, por conseguinte, houve queda de arrecadação tributária. Então, causou dois impactos negativos: a diminuição da receita de um lado e aumento de despesa de outro. Né? Então, a única forma de você combater isso daí, neutralizar esse impacto, seria de cortar as despesas desnecessárias ou despesas que podem ser adiadas para o próximo ano. Né? Professor, agora também teve um outro detalhe que eu queria conversar com o senhor, que é a questão da Câmara Municipal. Ela aprovou medidas de emergência à Covid. Aliás, a Câmara Municipal de São Paulo, inclusive, cortou salários e tal. Tem um número esse projeto de lei, o 630, né, de 2017, né? É um substitutivo disso. Que vai atenuar essa situação. Agora, quais são essas medidas? O senhor tem um resumo disso? Né? Sim, esse substitutivo ao projeto de lei de 2017, de iniciativa do Executivo, veio na hora certa, veio, de certa forma, atenuar o drama dos contribuintes paulistanos. De um lado, permite a compensação para o próximo ano da chamada taxa de permissão de uso, que é aquela taxa que aqueles usuários de calçadas, como bancas de jornais e revistas, bares e restaurantes que fazem a extensão para a calçada, ou feirantes que usam a via pública. Não é? Então, esse pessoal que não puderam fazer a utilização desse espaço público em decorrência do isolamento social decretado, poderão compensar para o próximo ano essa taxa de utilização, permissão de uso. Então, esse é um aspecto positivo. Outro aspecto é que o não pagamento das prestações do programa de parcelamento de dívida municipal não vai implicar a exclusão do contribuinte faltoso desse programa especial de parcelamento, enquanto perdurar a Covid-19. Então, são dois aspectos que vêm aliviar, de certa forma, o peso da tributação municipal.
Doutor, aqui só para falar aqui, né, que está nos assistindo, né, é que o pessoal Eduardo aqui, de novo, aqui dos Estados Unidos, é que nos acompanha sempre, seu aluno, né? Tem a Rita Prudente, né, que ela está agora na Itália, o Laerte, que está aqui, o Marcos Oliveira, o nosso amigo, o doutor Marco Cojorossi, também está aqui assistindo, e o Laerte Soares, que foi o nosso conselheiro da OAB. Então, o que eu acho? Tem alterações aí importantes na questão do salário e maternidade. O pessoal não entendeu direito, uma decisão aí importante do STF, e causa alguns esclarecimentos e alguns benefícios aí. Queria que você falasse alguma coisa sobre esse aspecto antes que eu entrasse no outro tema. Esse salário maternidade, apesar do nome salário maternidade, ele não tem natureza salarial. O que tem que ver o fato de a esposa ter um filho com a remuneração do empregado como retribuição do trabalho prestado. Não tem nada a ver. Mas a Lei 8.212 coloca esse salário maternidade como tendo natureza salarial, determinando a incidência da contribuição previdenciária em cima desse valor. O Supremo Tribunal Federal, em boa hora, veio declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei 8.212, para ser exato, o artigo 45, que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre algo que nada tem de natureza salarial. Uhum. Doutor Kiyoshi, tem aqui agora, queria entrar agora em temas mais dessa semana também, a questão da Câmara, Rodrigo Maia aqui, né? Que afirmou essa quinta-feira que é importante a Casa manter o veto do presidente Jair Bolsonaro, aquele ajuste dos servidores. Aliás, tão discutido, né? Essa questão dos ajustes, aí deu um problema também no Senado. Como é que o senhor acha? Isso não desestabiliza? A ordem não é economizar e a gente está indo na contramão? O presidente Rodrigo Maia faz um discurso meio ambíguo, né? Porque há dias atrás ele estava falando que a hora é de gastar, né? Como quem diz, pode estourar o tesouro à vontade. E agora ele diz o contrário, que seria importante manter o veto do aumento salarial. No que ele não está errado. Não é? Agora não é o momento de você aumentar salário, é o momento de cortar os penduricários que vêm engordando a remuneração básica do servidor, começando pelas altas autoridades da República, ministros de Estado, ministro do Supremo, do Superior, desembargadores do Tribunal de Justiça, todos eles têm uns benefícios indiretos disfarçados em verbas indenizatórias, né? Que aí escapa do teto salarial e escapa também da incidência do imposto de renda, né? Então, tudo isso deveria ser cortado neste momento de difícil desempenho da economia. Professor, falando em economia essa semana agora, aliás, hoje, sexta-feira, o presidente da República está se falando de estender o auxílio emergencial. Esse mês, termina a terceira parcela, para que eles começaram a receber ali, 3 meses atrás, ainda tem mais 2, né, daqueles que foram reavaliados. E ele disse que vai estender isso agora no Nordeste, ele falou isso, para até dezembro, mas diz que seus cofres públicos custam 50 bilhões de reais. Então, de repente, essa situação não está acostumando também o povo a ficar recebendo esse auxílio, vai estimular a economia, vai retomar os empregos. Como é que funciona isso, doutor? Que eu acho que entende bastante dessa questão de orçamento público. Esse benefício não tem a finalidade de retomada do crescimento da economia, tem a finalidade de manter a subsistência do hipossuficiente. Agora, como a pandemia não tem um prazo definido, primeiro, então, se calculava mais ou menos 60, 90 dias, então foi feito um primeiro plano emergencial de R$600 por mês, durante 2 meses. Depois está se prorrogando por mais 2 meses e agora está se falando em até dezembro.
Mas vai chegar um dia que vai faltar recurso no Tesouro. Então, é por isso que o governo está estudando a, a viabilidade de levar esses beneficiários do auxílio emergencial, em torno de 11 milhões, para dentro do Bolsa Família, que teria aí seria a Renda Brasil. Então, aí, você somando esse gente a uma bolsa que já existe, aí a economia seria, para a União, seria maior do que manter as duas coisas em paralelo, né? Professor, eu estou aqui também com um dilema do Paulo Guedes aqui, que fala aqueles efeitos de furar os investimentos, né? Ele colocou essa frase, mas é aquela questão do teto dos gastos, né? Que está sempre falado essa semana, teto dos gastos, não pode sair teve até um atrito ali, né? Início de um atrito com o Bolsonaro, que falava, olha, eu até quero deixar, e o Paulo Guedes dizia, isso aí é gente que está impulsionando ele para o outro lado. E, ao final das contas, essa questão do teto dos gastos, né, que a população não entende muito, né? É uma pergunta, inclusive, do Eduardo, que foi seu estudante ali, né? Está falando, queria que o professor falasse um pouco dessa questão da parte do orçamento do teto dos gastos. Por que está essa polêmica toda no Brasil? O teto dos gastos, você primeiro tem aquela emenda do Michel Temer que você não pode aumentar as despesas além de é, a, além da correção monetária das despesas do exercício anterior, né, durante 20 anos. Isso é utópico, né? Quer dizer, o Brasil não é estático. A população vai crescendo, a demanda de serviço vai aumentando, não há como você manter o mesmo nível de despesa de 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Isso é besteira. Agora veio aí um outro instrumento legislativo, que é o orçamento de guerra, que flexibilizar algumas das regras de contenção da despesa. Por exemplo, a cláusula de ouro, que impede de você contrair, efetuar mais despesas correntes do que o valor das despesas de capital, vale dizer, dos investimentos, isso daí foi flexibilizado, está suspenso. Então, tecnicamente, você pode diminuir as despesas de investimento e aumentar as despesas de custeio, as despesas correntes. Isso que o Paulo Guedes está querendo dar uma furada para preservar o quê? Priorizar a despesa de investimento, são aquele que prepara a infraestrutura do país com vistas ao desenvolvimento econômico. Né? Se com a infraestrutura tudo paralisada, aeroportos, portos, estradas esburacadas, falta de energia elétrica, comunicações deficientes, com isso daí não vai andar a economia, é óbvio. Por isso que o ministro Paulo Guedes está falando de dar uma furada nesse teto de gastos para canalizar esses recursos exatamente para a área de investimentos. Mas se já tem uma regra constitucional que foi suspensa e que já não estava sendo cumprida, eu não sei como é que ele vai furar isso daí, entendeu? Porque o Brasil, historicamente, ele tem uma aversão de aplicação da receita pública nas obras de investimento, porque não dá visibilidade imediata. Isso daí vai aparecer ao longo dos anos, depois que o governante deixou o cargo. Aí o outro é que vai inaugurar essas obras, entendeu? Então, ninguém está fazendo as despesas de investimento como deveria. Basta ver o orçamento anual da União, todos os anos, é ínfima a quantidade de percentual da arrecadação destinada à despesa de investimento. Professor, aqui uma pergunta do Marco Jorossi, mas também já estava na nossa pauta. Teve uma reunião de líderes da Câmara e do Senado, os parlamentares decidiram adiar por pelo menos 15 dias a análise do veto presidencial, aquela redução de impostos sobre a folha de pagamento dos setores que empregam o país.
O texto aprovado agora vai para o Congresso, né? A votação está prevista para essa quarta-feira, professor, e, segundo os parlamentares, havia a chance do veto ser derrubado. O que o senhor acha dessa novela toda que está acontecendo? Eu estou achando que o Congresso devia abrir mão da derrubada do veto, porque o veto está absolutamente legal, regular, constitucional, entendeu? Porque a substituição da folha de pagamento, contribuição previdenciária sobre a folha, pela contribuição sobre a receita bruta, era de natureza temporária. Então, os empresários sabiam que essa substituição terminaria no dia 31 de dezembro de 2020. Agora vem a Câmara e prorroga isso para de 31 de dezembro de 21, pegando o governo de calça curta. Isso não é possível. Então, o efeito surpresa é em relação ao governo e não em relação aos empregadores, porque estes já sabiam de antemão que esse regime substitutivo iria só até dia 31 de dezembro deste ano. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 14, determina que qualquer diminuição de receita seja acompanhado com medidas alternativas de aumento tributário ou instituição de qualquer outro novo tributo para compensar a queda da arrecadação, não é? Senão você quebra o orçamento. Não é? Então, essa lei de responsabilidade, artigo 14, ainda está de pé. Então, não vejo como a Câmara derrubar o veto sem quebrar a regra prevista na lei de responsabilidade fiscal. Professor, eu tenho uma pergunta aqui a Rita, na verdade, está fazendo uma afirmação ali da Itália, mas também o Eduardo ali dos Estados Unidos. A gente está com uma audiência Itália e Estados Unidos, estamos bem, eu acho. Mas a Rita perguntou aqui lá da Itália, disse que parece que o modelo que está se copiando, eu não tenho conhecimento disso, né? Mas um modelo muito parecido que está se fazendo na Itália com relação ao Covid, questão econômica. E o Eduardo está falando o seguinte: o Trump está dando uma porrada no orçamento aqui, porque vai perder a eleição. Aí o que o Eduardo pergunta, eu estou implementando as duas, né? Qual modelo que seria mais adequado para o Brasil agora, eu acho? Porque parece que o Bolsonaro está tentando calçar aí, junto com o Paulo Guedes, uma saída da pandemia, louvável aí, com esses auxílios e tal. Mas, assim, como seria? Mas com a estabilidade econômica que a gente traria? Porque o tributo não está entrando, professor? É uma pergunta meio pesada, mas acho que até vale fazer. É evidente que os detentores do poder político, em tese reelegíveis, ficam bastante preocupados com o péssimo desempenho da economia, porque, dependendo do grau de deterioração da economia, pode até ensejar um processo de impeachment. Evidentemente, não no quadro atual de pandemia, porque isso daí a população há de entender que não decorre do descaso, da incompetência ou despreparo do governante. É um fenômeno extraordinário que aconteceu. Então, eles veem com uma certa tolerância a queda no ritmo do desenvolvimento econômico, mas não deixa de ser uma matéria-prima a ser explorada pelos opositores, dizer que a economia está sendo muito mal conduzida. Então, os governantes, o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, eles têm uma preocupação muito grande com essa história de isolamento social horizontal. O nosso presidente, desde o início, ele falava em isolamento social verticalizado, entendeu? Tem que andar junto os cuidados com a saúde e os cuidados com a saúde da economia. Não é? As duas coisas têm que andar junto. Tá? Se você se fechar em copas, como fizeram os governantes estaduais, aí provocaram uma queda de arrecadação de tal ordem que eles foram bater as portas da União. Como a União esgotou seu potencial, não tinha mais vontade política para continuar transferindo recursos, os governantes conseguiram uma emenda
uma lei complementar obrigando a União a transferir 60 bilhões de reais por conta da perda de arrecadação do ICMS, que repercute, inclusive, na esfera municipal, que é beneficiário de 25% da arrecadação do ICMS do Estado. Então, o discurso dos governadores é uma coisa e o discurso do presidente é outra. Né? Doutor, que eu acho que, olha, até comentar aqui, a gente está com o procurador, o Marco Zito, né? Participou da ordem, está lá no conselho da Secretaria da nossa, não da Segurança, da Secretaria de Justiça do Estado, o Mauro Scherfer, que também é advogado, está aqui, um abraço, senhor, a doutora Angélica está aqui, é uma audiência boa aqui, um abraço ao doutor Mauro. Eu queria comentar para o senhor, é um assunto até que é chato, mas ele tem uma situação interessante jurídica aqui, né? O senhor, a gente acompanhou, né, o país inteiro, aquele caso daquela menina, né, professor, aquela menina de 10 anos que teve aí o tio dela que estuprou ela, tal, né? E aí, resguardado, o senhor acompanhou, claro, evidente, que foi resguardado o direito ali de preservar a identidade dela, né? Então, são dois aspectos que eu vou colocar para o senhor, né? Primeiro aspecto, essa coisa muito chata de estar aí dilacerando o que está acontecendo em todo o país, né? Estupro, gente que está se batendo em casa, marido com mulher, situação terrível jurídica ali, com essa aproximação da pandemia, né? A situação da criança com relação... É um absurdo. Depois desse relato, vários outros casos apareceram, né? E aí aquela ativista ali, aquela moça que trabalha na internet, colocou o nome e a identidade do agressor, do tio da menina também abaixo para todo mundo saber. Aí teve decisões judiciais para se tirar de Facebook. O que o senhor acha que está acontecendo com a sociedade? O senhor viu, foi para frente, gente reclamar que ela fez o aborto, gente que foi dizer que ela deveria ter o direito para fazer o aborto. Uma menina tem 10 anos, professor. Como é que o senhor viu essa situação toda? Os degenerados mentais sempre existiram, né? Então, infelizmente, no mundo inteiro, infelizmente, o Brasil não é uma exceção. Nós também temos os degenerados mentais, inclusive entre as pessoas que exercem o sacerdócio religioso, né? Está cheio de padre aí, se não estuprando, pelo menos cometendo atos libidinosos, né? Agora, nesse caso específico que você está falando, é um parente, o tio que estuprou a sobrinha de 10 anos. Então, do ponto de vista legal, há a possibilidade de se fazer um aborto, porque a legislação penal permite o aborto quando há risco de vida para a mãe ou quando a pessoa é vítima de um estupro, né? Aí, no caso, com maior razão, porque ainda tem essa agravante de ela ser menor, vulnerável, né? Então, não haveria problema. Agora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ampliou o rol de hipóteses de aborto para aqueles fetos sem cérebro, né? Anencefálico. Isso. Então, isso daí também, a partir daquela jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal, e que despertou a ira de alguns juristas religiosos, não precisaria mais da ordem judicial. Um próprio médico poderia, uma vez comprovado a inexistência do cérebro no feto, proceder o aborto, inclusive pela rede do SUS. Não é? Então, são hoje 3 casos, 3 hipóteses de aborto, né, que são legalmente permitidos. Então, não há razão por que alguém ficar criticando esse aborto, né, nessas condições. Professor, só para encerrar esses assuntos, assim, que foge um pouco a nossa, né, a questão da jurídica até, né, mas tem um outro aqui que é interessante, que é o inquérito que foi essa semana
com relação às escolas. Aqui na cidade de São Paulo, né, se constatou ali uma medida até interessante para fazer assim, um apanhado das crianças que tiveram contato com o vírus. E aí, consequentemente, ninguém está voltando, volta às escolas, às aulas, é uma coisa difícil. O senhor é professor mesmo, professor de faculdade, teve à frente vários cursos na área de direito. Qual o impacto de tudo isso que o senhor acha, doutor? Que não só para as crianças, né? Para todas aquelas pessoas que aí frequentam cursos, faculdades, primeiro grau, segundo grau, que é uma coisa que se discutiu. Perdemos o ano 2020, não foi? Praticamente perdemos, né? Não sei se pode fazer uma recuperação no ano que vem para não atrasar o ensino em um ano, né? Mas, realmente, a aula presencial, neste momento, é muito arriscado, né? Como já disse antes, se nem todos os infectados apresentam doença, então há um período de contaminação muito grande, porque grande parte das pessoas acham que não tem nada e se mistura no meio de outras pessoas, quando, na verdade, poderiam estar transmitindo essa doença de uma forma imperceptível, né? Então, todo cuidado é pouco e eu acho que é realmente uma temeridade você abrir as escolas para aulas presenciais. Professor, antes de encerrar, tem mais aqui, o Eduardo disse que ele quer lembrar para o senhor a questão da obra do senhor. Mas aqui tem uma pergunta interessante, de Minas Gerais, que foi o Antônio Carlos, é advogado, ele sempre acompanha aqui as lives aqui, ele está perguntando o seguinte, e o senhor já falou exaustivamente, o professor Quioche, boa tarde, Antônio, assisti palestras do senhor em São Paulo e também no nordeste do país. Aqui. E está comentando o seguinte, se fala muito de reforma, mas eu vou cair um pouquinho nisso, e até agora reforma nenhuma foi feita. Né? A questão da reforma tributária, o senhor já até comentou disso, eu assisti o programa, ele fala assim, com o Marco Sintra, né? Professor Criolla, essa novela vai acabar ou não? Né? Vamos ter reforma? Se a questão do tributo vai andar? É o tema que o senhor já falou, mas ele está pedindo para o senhor dar só uma explanadinha antes do encerramento. Eu ainda vou falar do Eduardo, que está falando do livro do senhor lá nos Estados Unidos. Nós praticamente temos 4 reformas. A PEC 110, do ex-deputado Luiz Carlos Auli, que unifica 11 tributos estaduais, municipais e federais em torno do CBS. Temos o 45, PEC 45 do Baleia Rossi, que unifica 5 tributos federais, estaduais e municipais. E temos a proposta do deputado Luciano Bivar, que substitui praticamente todos os tributos federais, criando um imposto único, incidente sobre movimentação financeira, seria o imposto único federal, não mexe com o Estado nem com o município. E temos uma 4ª proposta do governo federal, isso no nível infraconstitucional, que unifica a legislação do PIS/COFINS. Só que não está unificando coisa nenhuma, porque em vez de fazer 6 ou 7 artigos, ele meteu lá 131 artigos, 53 remissões a dispositivo de outras leis. Então, você, para ter uma ideia da nova contribuição social, que é CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, você teria que ler um calhamaço de instrumentos normativos, e além de acarretar uma despesa muito grande para o setor de serviço, que sofreria um aumento nominal de 8,35%, confrontando-se os 12% que está no projeto com os atuais 3,65%. Então, são 4 propostas díspares e conflitantes entre si. Então, no momento, deveria suspender todas essas discussões dessas 4 propostas tributárias e submeter a uma audiência pública ou um estudo perante as universidades, perante as instituições,
organismos da sociedade civil para que se faça um único projeto de reforma, não é? Porque você não pode ficar fazendo discussões paralelas sobre 4 propostas que estão em direções diferentes, se não opostas. Não é? Então, isso está virando um pandemônio jurídico-tributário. Não? Então, isso daí tem que acabar, tem que dar um tempo, suspender, mesmo porque agora não é possível fazer uma discussão aprofundada na Câmara em razão da limitação decorrente da pandemia. Agora, estão se falando até em votação por via eletrônica, seria um desastre, né? Então, qualquer proposta monstruosa poderia passar por uma votação por via eletrônica, né? Então, o momento é inadequado para a discussão da reforma tributária. Professor, aqui a gente já está encerrando, o Eduardo, né? Perdão, o Marco Joroski, ele fez uma pergunta até a licença da boa tarde para o senhor, né? Também ele disse que está recluso ali, e ele faz uma pergunta aqui, que eu vou tomar a liberdade de fazer, até bem interessante, né? Pedindo desculpa falando que final aqui da nossa entrevista, mas ele fala assim, então, eu acho, na boa tarde, professor e tal, e pergunta o que eu acho. Agora, com esse auxílio emergencial, chegaremos até dezembro, né? E também colocou, com toda essa situação da pandemia, colocou à baila, professor, mais de 12 milhões de pessoas que viviam aquém da linha, né? Ninguém sabia quem eram essas pessoas, que hoje estão ali recebendo também auxílio emergencial. Conclusão, o governo gasta 50 bilhões de reais. Ficou um governo assistencialista. Ele resume a pergunta dizendo, entre os 12 milhões e as pessoas que foram afetadas perderam os empregos, o Brasil vai conseguir se recuperar da crise com tanto dinheiro que está sendo empenhado no orçamento disso? Pergunta o segundo. Professor Quioche, já que existiam esses recursos, por que eles nunca foram aplicados em nenhuma gestão, nem parecido com o Bolsa Família? Boa pergunta, né, professor? Está aparecendo recurso? Da onde vem os recursos? E esse pessoal que nunca foi aí, gente que não estava com regulamentação, como é que eles vão ficar depois que isso sumir? Né? Porque uma hora vai ter que acabar. É uma pergunta interessante. Um abraço. Desculpe entrar no final do programa, uma pergunta tão grande. De duas, uma. Ou os recursos existiam e estavam escondidos, como sugere a pergunta, ou esses recursos não existiam. Então, foram remanejados as dotações orçamentárias de outros setores para o setor de inclusão social, para proteger essa população hipossuficiente que não tem como sobreviver nessa época de pandemia. Então, eu estou achando que o mais provável é que tenha havido um remanejamento de dotações orçamentárias. Né? Por isso que a economia está decrescendo. Professor, tem aqui uma pergunta, Zé Carlos. Zé Carlos é um amigo nosso, está nos Estados Unidos, então ficando internacional, professor Quioche. Está mandando abraço para o senhor, diz que ele está ali perto ali da Minnesota. Miami, né? E ele disse o seguinte, senhor, olha aqui, professor. Professor, espera passar tudo isso, que eu convido o senhor para ir palestrar aqui, que ele tem um instituto ali de direito, nos Estados Unidos. Né? Diz que veio tomar um café americano, não é nem igual ao nosso aqui. Quando passar a pandemia, tudo bem. Em qualquer país do mundo. Professor, a gente está... Hoje fui Itália, Estados Unidos 2 vezes, né? Professor... 3 vezes. Acho que teve lá já. Esse nosso amigo, pode falar, professor. Em 2018, eu fui homenageado lá na Itália como um patrono do 16º encontro da Rede Internacional de Excelência Jurídica.
Ah, é verdade, verdade, verdade. E vale esses confrontos, né? Que nem o senhor vê tanto pedido, há interesse hoje, né, dessa globalização, né, professor? Na verdade, o Brasil não pauta também, né, de outros países, né, dessa questão jurídica, né? Mas aqui o Doc perguntou, professor, cadê a obra que eu quero comprar? Não estou vendo. Ele disse que ele comprou todos que estavam disponíveis ali. Pois é, eu pensei que o meu filho ia trazer a nova obra aqui, mas ele disse que a editora não entregou. Deve entregar semana que vem, a 35ª obra, denominada Imunidade, Não Incidência e Isenção. Então, talvez no próximo programa possamos exibir, pelo menos, a capa do livro, né? Ele falou que ele quer sorteio, professor. Como é que ele vai mandar para os Estados Unidos sorteio? Um abraço a ele, está sempre assistindo. Doutor Marco Jorowski, né, também está nos assistindo, e o José Carlos. Professor, que eu acho muito obrigado nesse frio, esse absurdo que ele está passando aqui. Eu quero agradecer ao senhor essa presença constante aqui. E os nossos amigos estão nos assistindo, né? Tá bom. Bom, até a próxima sexta, então, né? Professor, então, mais um recado aqui dele, não esquece do livro, professor. Ele quer ganhar no sorteio. Como é que a gente manda para os Estados Unidos, professor? A área técnica aqui do Harada Advogados está montando um novo site e vai ter um setor de livros em que você poderá comprar por intermédio da Amazon. Não é só clicar e comprar. Eles entregam em qualquer parte do mundo. Aliás, eu vi que agora, só para encerrar mesmo, eu vi que os textos agora eles têm um áudio, que hoje a gente pode ficar escutando o áudio, às vezes, quando está É passeando. uma nova tecnologia que incorporaram nesse novo site. Poxa, que beleza. Professor, que eu achei, eu agradeço. Olha, bom Só final. que o leitor lá tem uma voz meio esquisita, né? É, eu escutei hoje, estava bom, eu vi o artigo do senhor, o último aí, eu gostei. Precisaria botar um locutor de rádio, né? Seria melhor. Mas aqui, eu lhe agradeço. Olha, bom final de semana, obrigado por essa participação. Os nossos amigos estão aqui assistindo. E bom frio, né? Pelo menos, se tiver uma lareira aí, curte, né? Tá bom, Walter. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, professor. Tchau, tchau.